Eles dizem que o sorriso de um palhaço serve para trazer alegria. Mas às vezes, o riso esconde algo muito mais sombrio. Essa é a história de um homem que usou um disfarce de inocência para esconder uma mente monstruosa. Um homem que chocou os Estados Unidos e que o mundo inteiro jamais esqueceu. O nome dele era John Wayne Gacy. E este é o caso do palhaço assassino. Eu sou o Malekith e esse é o canal Vozes da Escuridão. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe com seus amigos. A Máscara do Riso. Década de 1970. Subúrbio de Chicago. John Wayne Gacy era visto como um homem comum, simpático, educado, querido pelos vizinhos. Organizava festas, fazia trabalho voluntário e nas horas vagas se vestia de palhaço. Chamava seu personagem de Pogo the Clown e animava festas infantis, hospitais e eventos beneficentes. Mas por trás do rosto pintado e do sorriso largo, havia algo terrivelmente errado. Gacy levava uma vida dupla. Enquanto de dia divertia crianças, à noite caçava jovens, garotos na maioria, entre 15 e 21 anos. Muitos desapareciam sem deixar rastro. Ele os atraía com promessas de emprego ou festas. Dentro de casa, amarrava, torturava e assassinava. Tudo com frieza e um estranho ritual de prazer e poder. As origens do monstro. A infância e a adolescência de John Wayne Gacy. Todo monstro já foi uma criança um dia, mas nem toda criança sobrevive ao que o mundo faz com ela. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois, no coração dos Estados Unidos. Era o segundo de 3 filhos de John Stanley Gacy, um mecânico alcoólatra e violento, e Marion Elaine, uma dona de casa religiosa e protetora. Desde cedo, John viveu num ambiente dominado pelo medo e pela humilhação. O pai, um homem explosivo, descarregava sua frustração e alcoolismo nos filhos, e especialmente em John, o mais sensível da família. O pai que odiava o próprio filho. Seu pai tinha uma ideia rígida do que era ser homem de verdade. John, por ser mais tímido, gentil e com problemas de saúde, nunca se encaixou nesse padrão. Sofria espancamentos frequentes, tapas, socos e, às vezes, até agressões com cinto ou ferramentas. O pai o chamava de maricas, mariquinha, fracote, zombando de qualquer traço de delicadeza ou sensibilidade. Quando Gacy tentava se aproximar buscando carinho ou aprovação, o pai o empurrava e dizia que ele o envergonhava. A mãe, Marion, tentava defendê-lo, mas isso só piorava as coisas. Cada vez que ela intervinha, o pai redobrava a fúria, dizendo que ela estragava o menino. Além da violência doméstica, Gacy enfrentava problemas graves de saúde. Sofria de desmaios repentinos e foi diagnosticado com um problema no coração, o que o impedia de praticar esportes. Enquanto os outros garotos jogavam futebol e corriam nas ruas, John ficava em casa, isolado, lendo ou ajudando a mãe. Isso o tornava alvo fácil de bullying na escola. Os colegas o chamavam de Molly e zombavam de sua aparência e comportamento reservado. Dentro e fora de casa, John nunca se sentiu aceito. Aos 11 anos, sofreu um acidente grave. Foi atingido na cabeça por um balanço e desmaiou por vários minutos. Depois disso,
passou a ter fortes dores de cabeça e desmaios ocasionais, sintomas que persistiram durante toda a juventude. Mais tarde, especialistas acreditariam que essa lesão cerebral poderia ter afetado seu controle de impulsos e emoções. O adolescente que aprendeu a esconder o ódio. Na adolescência, Gacy tentou compensar o desprezo do pai se tornando prestativo e simpático. Trabalhava, estudava, frequentava a igreja e fazia de tudo para parecer o filho exemplar. Mas por dentro, crescia um vazio profundo e uma raiva silenciosa que ele nunca teve coragem de expressar. Aos 18 anos, não suportando mais os abusos, fugiu de casa e se mudou para Las Vegas, onde trabalhou em um necrotério. Foi lá que teve seu primeiro contato com a morte real. Trabalhava à noite, limpando corpos e preparando-os para o velório. Em entrevistas posteriores, Gacy confessou que chegou a se deitar ao lado de um cadáver, observando o rosto pálido e sem vida. Um episódio que ele descreveu como uma experiência estranha, mas tranquilizadora. O nascimento do disfarce. Pouco tempo depois, Gacy voltou a Chicago, tentou reconstruir a vida, estudou administração e começou a se envolver em ações comunitárias. Mas o trauma da infância e a confusão emocional cresceram dentro dele como uma sombra. O menino humilhado pelo pai aprendeu que o melhor jeito de sobreviver era enganar o mundo com um sorriso. A partir dali, nasceu a dupla face de John Wayne Gacy. De um lado, o cidadão exemplar, o bom vizinho, o palhaço alegre. Do outro, o predador silencioso, moldado pela dor, pelo desprezo e pelo ódio que carregava desde a infância. O menino que queria amor aprendeu a amar o controle. E com o tempo, o sorriso virou máscara. Vida adulta e trajetória pública. John Wayne Gacy passou da adolescência conturbada para uma vida aparentemente normal na fase adulta, construindo uma imagem pública respeitável que o ajudou a ocultar crimes graves. Depois de sair de casa e trabalhar em diferentes funções, inclusive em restaurantes, foi gerente de franquias KFC em Iowa e por um período em um necrotério. Gacy voltou para a área de Chicago e montou sua própria firma de construção, PDM Contractors. Essa fachada empresarial e o envolvimento em atividades comunitárias, JCs, trabalho voluntário, o fizeram ser visto por vizinhos como um cidadão exemplar. Gacy também desenvolveu a persona pública do Pogo the Clown. Ele se vestia de palhaço para eventos comunitários, hospitais infantis e festas, um papel que reforçava sua aparência inofensiva e facilitava que ele se aproximasse de pessoas sem levantar suspeitas. Essa dupla imagem, empresário e artista de festas, foi elemento-chave para que seus crimes ficassem ocultos por tanto tempo. Em sua vida pessoal, houve duas uniões formais. Casou-se com Marlene Myers na década de 1960, tiveram 2 filhos. E já na 1961, década de 1970, casou-se com Carol Hoff.
O casamento com Carol terminou em divórcio em meados da década de 1970. Relatos e investigações posteriores apontam que, após o divórcio, o padrão de homicídios de Gacy se intensificou. Quando começaram as mortes, primeiro período homicida. Ano de início reconhecido pelas investigações: 1972. As autoridades consideram que o primeiro assassinato conhecido de Gacy ocorreu em 3 de janeiro de 1972. Vítima identificada depois como Timothy McCoy. A atividade homicida continuou, com lacunas e picos, até 1978. O padrão e a frequência aumentaram sensivelmente após 1976. Como Gacy recrutava vítimas. Investigou-se que ele atraía jovens, frequentemente adolescentes e homens jovens, com promessas de emprego, presentes, caronas ou convites para conversar em sua casa ou veículo. A combinação da sua fachada pública, empresário, palhaço voluntário e propostas atraentes tornava possível convencer as vítimas a acompanhá-lo sem chamar atenção imediata. Padrão e local dos crimes. A maior parte das mortes conhecidas ocorreu entre 1972 e 1978. Na área da sua casa e arredores em Norwood Park, Northwest Chicago. Muitas vítimas foram enterradas no espaço de arrimo, crawl space, de sua residência. Outras foram encontradas no terreno da casa ou descartadas em áreas próximas. Esse padrão foi confirmado durante as buscas posteriores à investigação que levou à sua prisão. Por que o período final, 1976 a 1978, foi mais intenso? Fontes de investigação e relatórios indicam que, após o divórcio em 1976, Gacy passou por mudanças no comportamento. Mais tempo fora, relacionamentos com jovens, isolamento. E o número de vítimas identificadas a partir desse momento aumentou. Muitos dos corpos datam do intervalo 1976 a 1978, quando ele já operava com maior frequência e impunidade aparente. O desaparecimento do adolescente Robert Piest em dezembro de 1978 foi o gatilho que levou a polícia a obter mandados e revistar a propriedade de Gacy. As buscas e escavações revelaram dezenas de corpos e artefatos que ligaram definitivamente Gacy às mortes. A investigação consequente culminou na sua prisão em dezembro de 1978 e nas revelações que vieram a público. Gacy construiu uma vida adulta de aparente normalidade. Empresário, voluntário e palhaço, o que encobriu seus atos. Primeiro homicídio conhecido registrado pelas investigações,
3 de janeiro de 1972, Timothy McCoy. Método recorrente. Atraía vítimas com promessas ou convites. A casa dele tornou-se local principal onde muitas vítimas foram mortas e enterradas. A intensidade dos assassinatos aumentou após 1976. O caso só veio à tona em força total após o desaparecimento de Robert Piest em dezembro de 1978, que levou à prisão de Gacy. Vítimas identificadas: Timothy McCoy, 16. Desapareceu em 1972. Atraído por promessa de trabalho, ajuda. Corpo encontrado posteriormente entre as das demais. John Butkovich, 17. Desaparecimento em 1974. Estudante, trabalhador jovem. Recrutado por Gacy com proposta de trabalho ocasional. Daryl Sampson, 19. Desapareceu na década de 1970. Contexto similar de jovem atraído com oferta de emprego. Gregory Godzik, 17. Jovem desaparecido naquele período, depois vinculado a Gacy pela investigação. Marvin Peccaro, 18. Jovem recrutado. Entrou no círculo de vítimas de Gacy. Russell Nelson, 21. Desaparecimento e posterior identificação entre as vítimas. Robert Winch, 18. Desaparecido após aceitar contato com Gacy. Identificado depois. John Prestige, 17. Jovem que sumiu em circunstâncias investigadas como ligadas a Gacy. Michael Bonin, 17. Desapareceu em Chicago. Investigado como vítima de Gacy. William Carroll, 19. Desaparecimento e posterior identificação como uma das vítimas. James Mazzara, 17. Jovem vítima identificado nos trabalhos periciais. Edward Carroll, 16. Caso ligado ao padrão de Gacy. Kenneth Parker, 19. Outra vítima identificada pelas investigações. Michael Marino, 20. Jovem desaparecido. Vinculação posterior a Gacy. Clayton Chalfant, 17. Desaparecimento e identificação entre os corpos encontrados. John Mallory, 19. Mais uma das vítimas identificadas. William Leck, 20. Jovem cujo desaparecimento foi atribuído a Gacy. Robert Winch pode aparecer duplicado em fontes menos rigorosas. Há variações em registros. O ponto é que dezenas de jovens foram identificados pelas investigações. Robert Piest, 15. O caso que levou diretamente à prisão de Gacy. Piest foi visto pela última vez falando com Gacy sobre um emprego em dezembro de 1978. Seu desaparecimento desencadeou mandados de busca que resultaram na descoberta dos restos e na prisão. Outras vítimas identificadas. As investigações posteriores e relatos oficiais listam ao todo 28 vítimas identificadas, cujos nomes e idades constam nos autos. São jovens do sexo masculino com idades que variam majoritariamente entre 15 e 21 anos. Vítimas não identificadas. 5 vítimas recuperadas nas escavações e buscas
ainda permanecem sem identificação pública. As autoridades de Cook County mantêm registros e, com avanços em DNA forense, as amostras seguem sendo reexaminadas para possível identificação. Essas ossadas, fragmentos, não têm nomes conhecidos oficialmente. Como as mortes ocorreram? As investigações apontaram que a maioria das vítimas foi atrofiada por asfixia, estrangulamento ou sofreu morte enquanto estava sob a guarda de Gacy, após ser atraída para sua casa ou veículo por promessas de trabalho, transporte ou festas. Em vários casos, ele enterrava corpos no espaço do porão, crawl space de sua casa. Alguns restos também foram encontrados em valas no terreno e em rios próximos. A polícia recuperou pertences das vítimas que ajudaram a confirmar identidades. Contexto investigativo e prova que levou à prisão. O desaparecimento do adolescente Robert Paist e a papelada, recibo, filme, ligada ao encontro com Gacy, foram elementos-chave que permitiram às autoridades obter mandados e revistar a propriedade de Gacy, onde foram encontradas evidências e restos. As buscas subsequentes revelaram dezenas de corpos enterrados no porão e no terreno da casa de Gacy, além de algumas vítimas encontradas em rios da região. Esses achados, junto com testemunhos e provas materiais, embasaram as acusações e a condenação. Prisão e investigação. 12 de dezembro de 1978. Desaparecimento de Robert Paist, 15 anos. O jovem some após mencionar à mãe que iria falar com John Wayne Gacy sobre um emprego na empresa de construção PDM Contractors, em Des Plaines, subúrbio de Chicago. De 11 a 21 de dezembro de 1978, vigilância policial. A polícia local, liderada pelo detetive Lieutenant Joseph Kozenzak, passa a observar Gacy, que se torna o principal suspeito. Mandados de busca encontram objetos pessoais de várias vítimas e um forte cheiro vindo do subsolo da casa na 8213 West Summerdale Avenue, em Norwood Park Township, Illinois. 21 de dezembro de 1978. Confissão e prisão formal. Pressionado pelas evidências, Gacy confessa informalmente aos investigadores ter cometido mais de 30 assassinatos e indica onde estavam os corpos. É preso no mesmo dia. Escavações posteriores recuperaram 29 corpos no porão e área ao redor da residência, e mais 4 em rios próximos. O caso ganha repercussão mundial. Julgamento. Data de início: 6 de fevereiro de 1980. Local: Tribunal do Condado de Cook, em Chicago, Illinois. Juiz-presidente: Louis Garipo. Acusação:
33 homicídios qualificados. A defesa alegou insanidade mental, mas o júri rejeitou, considerando-o plenamente responsável. Durante o julgamento, testemunhas e especialistas forenses detalharam o modo como Gacy escondia as vítimas e mantinha uma vida pública irrepreensível. Sentença: 13 de março de 1980. 12 penas de morte, mais 21 prisões perpétuas. Ele foi enviado ao Menard Correctional Center, em Chester, Illinois, onde permaneceu até sua execução. Prisão e recursos judiciais. Entre 1980 e 1994, Gacy apresentou diversos recursos federais e estaduais, todos negados. Durante o período na prisão, produziu pinturas, algumas com o tema de palhaços, que circularam entre colecionadores. Concedeu entrevistas negando parte das acusações, mas as provas físicas e testemunhais já eram amplas e conclusivas. Desfecho. Data: 10 de maio de 1994. Local: Menard Correctional Center, Chester, Illinois. Método judicial: injeção letal, conforme a legislação estadual. Últimas palavras registradas: beije minha bunda. Com a execução, o caso foi oficialmente encerrado, mas as investigações de identidade continuaram. Até hoje, algumas vítimas foram identificadas apenas por DNA, graças a novas tecnologias forenses. Últimas identificações ocorreram na década de 2020. A captura de John Wayne Gacy revelou ao mundo a face dupla de um homem que parecia comum. Por trás da maquiagem de palhaço, havia um dos assassinos em série mais notórios da história. Seu nome se tornou símbolo do terror escondido em plena vizinhança americana. Se você quer conhecer mais casos como este, inscreva-se agora no canal Vozes da Escuridão. Ative o sino e acompanhe as próximas histórias reais que o mundo jamais deveria esquecer.